Bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma noite para os nossos estudos e hoje temos a nossa convidada, a nossa palestrante, nossa companheira de muitos anos, a Vera Isaura, do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela aceitou o nosso convite para fazer o nosso estudo, que será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, vamos aproveitar esse momento para apreender o que a nossa irmã vai trazer para nós e buscarmos colocar esse ensinamento nas nossas vidas, buscando melhorar cada vez mais. Então, com a palavra, nossa irmã Vera Isaura. E, Vera, vamos até 20h20, tá? 8h20, você tem a palavra. Então, nós estamos aqui na casa de Francisco de Assis, preparados para ouvir a nossa irmã Vera Isaura, e que Deus a abençoe e intua nas suas palavras para todos nós. Seja bem-vinda, minha amiga. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Rose, pela oportunidade de poder estudar, né? Que você sempre foi a minha guru, sempre esteve me estimulando nisso, né? Eu agradeço a Deus essa oportunidade, que Jesus possa acalmar nossos pensamentos e a espiritualidade amiga de Jesus Gonçalves e Francisco de Assis nos envolva nesse momento. Eu sempre fui assim uma pessoa meio que preguiçosa para estudar, né? Então, quando eu cheguei no CEOI, eu encontrei 3 pessoas muito importantes, que foram muito importantes na minha vida e são ainda, né? Para me introduzir no espiritismo, na questão do entendimento, porque eu sempre gostei de ler, mas não estudava. Aliás, não entendia nada. E entrei na casa exatamente no curso de fluidoterapia. E quando eu cheguei lá, encontrei a Rosângela como coordenadora, que de repente disse para mim assim: bem, acabamos o curso de fluidoterapia, você vai trabalhar onde? Aí eu falei: meu Deus, vou trabalhar? Como assim trabalhar, né? Eu só vim aqui por curiosidade, eu queria saber como era o passe. Aí ela falou: não, escolhe um dia, nós temos palestras públicas e tal. E assim ela foi me colocando no trabalho. E eu me vi trabalhando, quer dizer, não é à toa que nós somos encaminhados, né? A espiritualidade convida sutilmente e a gente, de repente, se vê trabalhando. E com o passar do tempo, na casa, uma certa vez eu estava olhando para a livraria, os livros de André Luiz, e a Lourdes Dias estava do meu lado. Aí ela falou assim: já leu André Luiz? Aí eu falei: já li isso tudo aí, já li isso tudo. Aí ela falou: é mesmo? E estudar? Estudar? Mas eu já li, não preciso disso, estudar, né? Tal era a prepotência de achar que eu sabia, eu já tinha lido André Luiz todo. E aí é que eu fui me tocar, existir, porque nós, estudiosos da doutrina, né, sabemos da diferença de ler e estudar, principalmente em grupo, como é importante para nós, como abre o entendimento, como a gente fica mais sensível às coisas. As coisas vão aparecendo e a gente vai ampliando esse entendimento, né? E logo depois, a terceira pessoa, que foi Rose. Porque nós, às vezes, somos um pouco preguiçosos, às vezes a gente quer a coisa pronta, né? Quer que alguém diga para a gente: olha, vai por ali, faz isso assim, né? Que vai dar certo. A gente vai a uma cartomante para saber das coisas, a gente vai alguém para fazer um mapa. E a gente está sempre envolvido com coisas prontas, que a gente não quer fazer esforço.
gente quer que a coisa venha pronta. Então, a gente não busca em nós, não aprendemos isso durante muito tempo. Aí me deparo com quem? Uma estudiosa, como a Rose, que sempre me falava. Tudo que eu perguntava, ela dizia, leia esse livro. Leia esse livro. Daqui a pouco ela me vinha com outro livro. E isso só foi me fortalecendo, me colocando com esse conhecimento da doutrina que eu não tinha. Eu achava que eu sabia das coisas. Né? A gente sempre acha que sabe tudo. Aí a gente descobre que, na verdade, não sabe nada. Então, foram 3 pessoas muito importantes no meu caminho do estudo do Espiritismo. Então, eu agradeço muito as 3, que são minhas amigas, né? Graças a Deus até hoje. E esse estímulo à leitura, ao estudo, isso foi fortalecendo e abrindo em mim essa inteligência, né? Que nós sabemos que é como uma fonte. A natureza é uma coisa que vem e vai sem medo. A água numa fonte passa por caminhos, abre caminhos desconhecidos, passa por obstáculos e vai se engrossando, vai elevando, acrescentando sempre alguma coisa. E assim é com o caminhar da nossa inteligência. Nós também, através das vidas sucessivas, a gente vai angariando conhecimento, a gente vai exercitando nossos sentimentos, nossas emoções, vamos aprendendo em contato com outras pessoas, e com isso nós vamos ampliando a inteligência. Então, quando a gente vem exatamente para manter esse equilíbrio, né? Do emocional e do intelecto. Ali no Evangelho, nesse capítulo, que é bem-aventurados os pobres de espírito, que na verdade são os humildes, né? Nós vamos ter no item 13, missão do homem inteligente na Terra. Essa questão de agradecer, que eu acabei de fazer, que realmente eu me sinto feliz de poder agradecer essas pessoas, essas 3 amigas. Agora, se elas vão se envaidecer, vão ficar orgulhosas, né, já não é um problema meu. Porque às vezes a gente diz assim, não devemos agradecer, não devemos dizer para o outro que ele foi bom nisso, bom naquilo. Eu acho importante, sim, esse reconhecimento. Dizer o quanto foi importante na vida de alguém. Às vezes, pequenas coisas, porque o que elas fizeram? Elas ajudaram e passaram. Não ficaram esperando reconhecimento. Mas, em mim, marcou muito, graças a Deus. Então, esse carinho é uma coisa que eu devo me expressar com gratidão. Então, ele começa assim, não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Não é? Então, todo esse saber, toda essa conquista, esse acúmulo de informação que cada vida que cada existência que nós vivemos, nós vamos acumulando, vai nos fazendo mais inteligentes, vai aprimorando a nossa percepção, o nosso entendimento. Então, para que nós possamos enfrentar na vida, na caminhada, outros obstáculos e possamos, assim, ultrapassá-los, né? Então, aqui, quando ele diz, suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos, ficar vaidosos, porque, na verdade, isso é uma conquista que a gente vem fazendo e que, de alguma forma, tem um objetivo, que a gente precisa parar e pensar qual é esse objetivo, por que eu estou aqui, não é mesmo? Então, todos nós temos essa missão, né? Às vezes a gente acha que missão é só coisa grande, são esses benfeitores que nós conhecemos, que vieram, tipo Chico Xavier, Bezerra de Menezes, vieram fazer coisas grandes, né?
muitos que descobriram uma vacina, uma coisa assim para a multidão. Mas nós, você, eu, nós temos missões. E cada um de nós vem preparado para essa missão. A gente precisa entender qual é essa missão, porque, na verdade, a nossa missão, ela começa em nós mesmos. Começa nessa cura interior. Começa a partir do momento que a gente se conhece, procura entender e aceitar nossos pontos, nossas questões que nos atrapalham às vezes, né? Então, durante muito tempo, a gente imaginava que as pessoas eram inteligentes porque no colégio, por exemplo, tiravam notas boas. Hoje, com a evolução da psique, né, da psicologia, do estudo para cada um de nós, nessa parte da psicologia, da psique, inteligente é aquele que consegue administrar as suas emoções. Porque muitos companheiros que na época do colégio tiravam notas excelentes, eram em primeiro lugar, quando se depararam lá na frente com uma situação que não conseguiram, vem o fracasso, né? Vem a frustração. E como lidar com isso? Então, hoje em dia, a gente trabalha essa questão da inteligência emocional. Então, eu fui lá no livro do Consolador, que Emmanuel nos diz, na questão 204, faz a seguinte pergunta, né? A alma humana poder-se-á elevar para Deus somente com progresso moral, sem os valores intelectíveis, né? E Emmanuel nos diz o seguinte: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, o que acontece? A gente tem que equilibrar essas duas asas para poder se elevar, né? Para poder evoluir. E às vezes a gente trabalha muito o lado do intelecto e vai deixando o lado moral para lá. Nós vemos muito isso acontecer. Intelectualidade não quer dizer que a pessoa seja moralmente evoluída, né? Então, quando ele diz aqui que o sentimento e a sabedoria são as duas asas, eu fiquei imaginando uma pipa, né? Quando eu era adolescente, eu adorava soltar pipa, tá? Sempre gostei. Nunca gostei muito de brincar de boneca, porque eu achava que brincadeiras de boneca era meio bobo. Na verdade, eu gostava das brincadeiras mais assim, de aventura. Então, soltar pipa, às vezes você vê que a pipa vai de lado, né? Dá uma puxada para um lado, e é isso que acontece com a gente. Quando a nossa asa da moral não está trabalhada, só do intelecto, a gente fica meio de banda. Não fica no equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio, equilibrar essas duas partes, né? Hoje nós temos essa inteligência emocional, que é a capacidade de ter empatia. A gente já observa que isso tudo vem evoluindo. Antigamente não se falava em psicólogo, não se falava em nada disso, muito pelo contrário. Os psicólogos seriam assim, pessoas para quem tem problema de doideira, né? Logo achavam isso. Hoje não, hoje é fundamental que você trabalhe esse lado psicológico, né? Essas questões que a gente vem arrastando de outras vidas e que às vezes a gente nem percebe. É preciso um profissional para que nos, conversando com a gente, vá nos mostrando devagar o porquê de sentirmos certas coisas, né? E com isso a gente vai trabalhando os dois lados. O emocional, que faz parte dessa inteligência, né? Que hoje eles já observaram que existe essa inteligência emocional, não só a questão cultural, né? Que é a capacidade de ter empatia, compreensão dos nossos sentimentos, nossos próprios sentimentos, que às vezes a gente não aceita, principalmente quando é um sentimento de egoísmo, de orgulho,
É difícil a pessoa admitir, né? Eu sou invejosa, eu tenho uma inveja do fulano. Por que a pessoa, às vezes, nos incomoda tanto? Parece que ela está querendo tomar o nosso lugar, né? Ou então o outro acha que nós queremos tomar o lugar dele. Porque isso, na verdade, é um orgulho. Eu sei tudo, eu estou naquele posto, não faço nada para ninguém, mas acho que ninguém pode tomar esse lugar de mim. Isso não é um ambiente de trabalho, e a gente vai levando isso para a nossa vida. Então, o livro Laços de Afeto, do Vanderlei Oliveira, tem uma visão interessante sobre pestalose, no capítulo 3, que ele fala assim: a visão pestalozziana e a educação do coração. Olha como é importante a gente trabalhar os sentimentos. Esse lado que Pestalozzi observava nos seus alunos era exatamente isso, tirar deles aquilo que eles já traziam, né? Então, é perfeitamente compatível com a meta maior do Espiritismo, ou seja, o melhoramento moral da humanidade, a educação integral do homem. Ele prestava muita atenção nesses fatores que fariam um homem integral. Pestalozzi trazia a biossocio-psíquico espiritual, que é o homem integral. Trabalhar todo esse contexto, que não é só uma questão, né? São várias questões que a gente vem arrastando durante muitas vidas. Então, querer resolver as coisas de repente não é fácil, né? Como diz lá Joana de Ângeles, dá trabalho, porque a gente vai mexer nas nossas questões de orgulho, de egoísmo, que durante muito tempo a gente achou normal. Primeiro eu e depois eu. O resto é problema deles, né? Só que quando a gente conhece a doutrina espírita e que observa que nós precisamos prestar atenção em vários pontos, né, em várias pessoas, que existe do nosso lado alguém que está triste, que a gente pode fazer alguma coisa, a nossa missão é pequenininha, é dar uma alegria, é fazer alguma coisa que a gente possa. Você vê na pandemia quantas pessoas estão se mobilizando para auxiliar outras que nunca pensaram, mas que a coisa está tão gritante hoje, então, com as redes sociais, que a gente fica sabendo, né, de coisas que acontecem em todos os lugares no mesmo instante. Esse momento é um momento para a gente pensar. Quem passou a vida atropelando e achando, usando mal, né, os seus talentos, porque nada mais é a inteligência do que talentos que nós temos. Coisas que nós já conquistamos e que podemos trocar com outras pessoas. É um trabalho que nós precisamos fazer sempre com determinação. Nós precisamos estar com afinco, prestando atenção ao nosso redor, no nosso irmão, aquelas pessoas que não têm esse entendimento. E, às vezes, nós temos impaciência com alguém que não entende o que a gente diz. Às vezes a gente observa, dentro da nossa casa mesmo, que as pessoas que nos rodeiam não pensam como nós, não têm valores como o nosso. Dentro do ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, como as pessoas buscam agredir. Porque uma coisa é a gente questionar coisas erradas que estão prejudicando muitos. Outra coisa é ofender as pessoas que não têm o mesmo entendimento que nós. Talvez não, com certeza, o movimento espírita, a doutrina espírita, é uma doutrina que nos desperta a ter essa empatia e observar que as pessoas também precisam ter oportunidade de melhorar, que precisam despertar. E é através da oração que nós vamos
vamos nos despertando, vamos despertando o nosso irmão, e não através do ataque. Né? Essa semana eu ouvi uma live do Dr. Sérgio Oliveira, que é um neurocientista, que é uma live interessante. É lógico que ele é um neurocientista, então ele fala em termos, né, que eu não entendo, mas eu procurei prestar muita atenção no que ele diz. O nome da live é Como Desativar Mecanismos Responsáveis por Hábitos Nocivos. Porque às vezes a gente tem uma tendência a repetir, né, situações que a gente não percebe, mas vai repetindo. Eu, graças a Deus, tenho meus netos que de vez em quando eles me dão uns toques, né? Eles falam assim, vó, você reclama muito. Eu falo, eu reclamo? Meu Deus, é mesmo, né? Eu reclamo muito. Ou então, às vezes a gente se sente magoada, com ressentimento, e vira e mexe, acontece uma coisa ou outra e tá a gente magoada. Espera um agradecimento de alguém, e o agradecimento não vem. E essas coisas a gente repete. E esses aspectos neurobiológicos, né, que ele fala aqui, o doutor Sérgio Oliveira, ele vem falando dos neurônios, dos dendritos, né, das sinapses. Então, ele explica que as mensagens são passadas de um neurônio para outro através das sinapses por neurotransmissores. E quando nossas atitudes se repetem, olha, eu fiquei assim, comecei a ficar mais atenta. E a gente sabe disso. Mas quando um médico vem mostrando como funciona organicamente, porque uma coisa é a gente falar de acordo com a doutrina espírita, pelo lado moral da coisa. Uma coisa é saber a reação do nosso organismo diante disso que a gente pensa e que a gente faz, que a gente repete. Então ele vem dizendo que as nossas atitudes se repetem, então existe uma habituação do padrão de funcionamento. Aquilo vai ficando tendo um hábito, né? E a gente sabe, quem é reclamona, não sou só eu não, tá? Tem um monte de gente que é reclamona e não percebe que está reclamando. Aquilo, a rede do organismo se habitua a receber essa mesma mensagem. A gente vai recebendo aquela mensagem sempre. O que acontece com os neurônios? Eles vão adaptando aquilo a eles, porque, na verdade, o cérebro vai fixando essas informações, essas reclamações, essas mágoas, essas ofensas. Tem pessoas que têm um melindre, se melindra com qualquer coisa, né? Está sempre assim, se você fala uma coisa, a pessoa diz assim, mas também olha como ela falou comigo. Olha que não sei o quê. Passou por mim na rua, nem me deu bom dia. Aqui perto tinha uma vizinha, minha vizinha, que ela ficava sempre na varanda da frente. Quando eu saía para trabalhar, eu olhava para cima para dar bom dia, né? Ela chegava para trás, assim, rápido, para não me dar bom dia. E eu passava batida. Aí o pessoal falava assim, por que você fala com ela? Eu falei, eu estou passando, eu olho para ver, para dar bom dia. Ela chegava para trás, assim. Ela não queria cumprimento, né? Então, eu podia ficar magoado e tal, né? Mas eu achava ela uma pessoa tão assim, que não entendia bem das coisas. Certo dia ela me parou dentro do banco que eu trabalhava e falou assim, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Aí ela falou assim, pois é, você podia fazer um favor para mim? Então eu vim pedir um favor. Olha só, ela já não veio mais, depois daí, ela já parava, ficava na varanda, já dava tchau quando eu passava. Mas até esse ponto chegar, se eu fosse uma pessoa, nunca mais eu cumprimento essa mulher, ela não fala comigo, não responde. Não é assim que geralmente a gente faz? Não fala comigo, eu não falo. Hoje, nós estamos numa doutrina que é uma doutrina de educação. É para a gente sair na rua sorrindo para todo mundo. Teve uma vez que eu estava com meu filho do outro lado da rua. Aí passou uma pessoa lá do outro lado, eu não enxergo de longe, né? Aí a pessoa deu com a mão, eu dei com a mão.
Aí meu filho, mãe, não é com você que ele está falando. Eu falei, jura? Aí ele disse, não é com você. Você está dando tchau, mas não é contigo. Eu falei, não faz mal, né? Não faz mal, não ligo. Porque às vezes a gente também é assim, só cumprimenta quem conhece. Você entra num lugar, passa pelo outro, você não conheço, não vou cumprimentar. Né? E o que é isso, se não falta de fraternidade? É um irmão, não importa se eu conheço ou não, passei a conhecer. Eu adoro esses estudos, olha como isso aproximou a gente. Eu amo Rosângela, Rose, mas nós estamos distantes, porque elas já estão no alto, né? Já subiram a serra. Eu ainda estou em Jacarepaguá. Então, a dificuldade da gente estar junto é muito grande. E essas coisas de live, isso aproximou muito. A gente pode estar presente num estudo em Petrópolis, Teresópolis, né? Em qualquer parte. Tem gente de fora do Brasil que está vindo para os estudos do CEOI. Isso não é bom? Outro dia eu ouvi uma amiga dizer assim, não, esse ano passou, um ano que não valeu de nada. Como assim não valeu de nada? Quanta coisa a gente aprendeu nesse momento, né? Nós aprendemos muita coisa, nós sentimos muita coisa, nós demos valor à questão do abraço, do toque. Poxa, não poder encostar na pessoa, né? Então, essas coisas todas, se a gente, os neurônios que ele falou, né, fixam esse padrão, são como raízes, né, que eles vão entranhando em nós. Depois, para tirar, para modificar, o doutor Sérgio disse que não tem como. Eu fiquei assustada, né, quando ele disse, não tem como. Você ter vontade de mudar, agora eu quero mudar, porque eu descobri isso. Não tem. Aí só através de medicamento. Aí tem que procurar um psiquiatra para tratar com remédio. Quer dizer, por que a gente vai agravar isso? Né? Se a gente pode substituir essas mágoas, essas coisas que a gente repete da reclamação, por um agradecimento. Em vez de reclamar, a gente agradece. Agradece. Às vezes vem na ponta da língua, a gente fala, obrigado, Senhor, obrigado. No início a gente começa até meio que forçado, mas depois aquilo vai entrando, vai criando raízes também. Porque as coisas boas também criam hábitos, né? Nos dá alegria. Então, mesmo que a gente não consiga mudar rapidamente, mas a gente está já se preparando para uma outra vida. Porque a vida continua. Então, se nesse momento eu não estou conseguindo fazer essa mudança rápida, eu sei que eu posso ir devagar, trabalhando isso em mim, né? Modificar, dar mais alegria ao outro, dar mais alegria para o meu coração, porque quando a gente faz o outro feliz, ou às vezes pequenas coisas, né, que a gente faz, que o outro fica numa alegria, a gente fala assim, ai, que bom, meu Deus, que bom que teve esse retorno. E você sentiu que a pessoa gostou. Então, o que a gente pode fazer? Repetir bons sentimentos. Né? Dar uma alegria ao nosso coração. E cada vez mais isso vai introspectando em nós. Porque é um exercício que a gente faz. Por exemplo, aqui, a nossa missão, né? Voltando na nossa missão, eu vi aqui no Livro dos Espíritos, na questão 573, que ele pergunta, Kardec pergunta assim, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meio diretos e materiais, não é? Se a gente tem uma condição de ajudar financeiramente, quantas pessoas que têm condições e ajudam? E não fazem uma propaganda grande sobre isso. A gente não fica sabendo. Às vezes a gente fala, julga as pessoas, mas não sabe que elas ajudam. E com todo o dinheiro que têm, elas ajudam muitos lugares.
Então, esse momento, cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Né? Então, se a gente parar e pensar, o que eu posso ser útil? Porque as pessoas também confundem muito ser útil e se intrometer na vida dos outros. Né? E às vezes você vai... eu já vi muito acontecer lá no CEOI, né? Da pessoa dizer assim, olha, eu vou dar isso aqui foi do meu filho, tá novinho, mas vê lá, hein, que se vão estragar, porque eu cuidei disso anos, com o maior carinho. Você está dando, você está emprestando. Entendeu? Porque se você está dando, para que tanta exigência? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou dar isso, mas eu quero que coloque lá na frente, no COI, lá na varanda, lá na entrada, não sei da onde. Você está dando. Deus está dado. Não é para exigir nada. Não é mesmo? Então, cada um de nós, a gente tem essa questão da missão, da inteligência. Então, nós precisamos aproveitar essa inteligência, esse momento. Aqui, inclusive, na questão 574, que impressionante, eu nunca tinha prestado atenção nessa questão. A gente lê, daqui a pouco vê que qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Tem pessoa que não faz nada para ninguém. Né? Certa vez eu estava com uma pessoa, uma senhora, e eu estava conversando com ela na cozinha, e ela abriu a torneira, e a água caindo, e ela conversando, e aquilo estava me incomodando. E eu, não sei, ficar caladinha, virei para ela e falei assim, olha, a senhora está gastando água. Ela, eu pago uma fortuna de água, deixa gastar. Eu falei assim, mas essa água é do planeta, a senhora está destruindo, acabando com a água do planeta. Aí ela falou assim, que planeta nada, eu estou preocupada é comigo. Aí eu disse para ela, mas essa água, um dia a senhora vai voltar e não vai ter mais água, hein? Aí ela falou assim, vamos voltar da onde? Eu falei, vai reencarnar. Aí vai passar um sufoco sem água. Ela, que reencarnar? Quem vai reencarnar é você que acredita nessas besteiras. Entendeu? Então, são pessoas que não estão nem aí para nada e não querem aprender nada. Não chegou o momento ainda. Mas aí cabe a mim, a nós, que temos esse exercício, estamos no exercício, fazer o quê? Ficar com raiva da pessoa porque ela não tem esse entendimento? Vou deixar para lá, ou de brincadeira a gente vai jogando as questões para serem pensadas. Porque, no fundo, as pessoas acabam pensando em tudo, né? Continuando aqui no Evangelho, ele diz assim, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então, aí a gente analisa, nós estamos no lugar errado? Não. Nós nascemos num lugar certo, com as condições de acordo. Pode não ser muita, mas nós tivemos muita condição de aprender, de estudar. Tem muitas pessoas que não têm condição, não têm casa, não tiveram pai e mãe para orientar. São pessoas que estão no mundo por alguma situação, né, nós sabemos, mas que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, qual é a nossa missão nesse momento? Já que nós tivemos essa facilidade, para alguns mais do que outros. Não é? Então, é uma missão que Deus nos deu, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele, que é essa questão da gente ter a paciência de orientar. Eu imagino os professores, né? Como eles têm uma paciência de juntar
pessoas numa sala, barulheira, com criança. Hoje em dia, com a pandemia, fazendo online esse estudo, tendo que preparar. Eu tenho uma amiga que ela é professora de educação física, ela se veste, ela, na festa junina, ela fez um monte de quadrinho atrás, de festa junina, ela se preparou, botou chapéuzinho, ficou dançando lá na sala para estimular os alunos. Olha só, está botando o seu talento, a sua inteligência, a sua missão de educar com boa vontade, com amor. Aí as pessoas ainda criticam os professores, né, porque estão em casa, não querem nada. É bem pior trabalhar dessa forma que eles estão. Mas eles estão se adaptando. Eles estão aí se adaptando, assim como os alunos também. Porque a avó aqui teve que aprender um monte de coisa. Fazer trabalho com o neto e mandar pela internet. Eu fiquei um tempão, eu mandava e não chegava na professora. Então, são coisas que a gente vai devagar, aprendendo e vai botando com boa vontade para aqueles que não tiveram ainda estão naquele patamar de aprendizado, que são os alunos. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se, aí ele vem trazendo aqui, a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante, não mostra este último que lhe cumpre cavar a terra. A gente sabe que a enxada é para cavar, né, a terra. Então, o que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? É a questão da inteligência. Quantos vêm aí que a gente tem o conhecimento de que chegam a esse mundo com uma missão, com uma inteligência bem mais desenvolvida, que pode ajudar muitas pessoas e, pelo contrário, enganam as pessoas, né? Passam enganam mesmo muitas pessoas, fazem das pessoas um sofrimento, a vida das pessoas. Quer dizer, isso aí, aqui ele diz assim, direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Porque se Deus tem um planejamento para nós, tem um plano para nós precisamos fazer com que isso tudo dê certo, que a gente chegue a fazer, completar a nossa missão, mesmo que seja pequena, mas é assim que a gente começa, uma missão pequena, na outra vida a gente vem com uma questão maior, e com isso vamos nos empenhando para conseguir, né, conseguir fazer tudo o que nós precisamos fazer. Agora, ele diz assim, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Né? Então, se todos os homens que tivessem essa vontade de colocar em prática aquilo para que vieram, nosso mundo seria muito melhor. Né? Nós vemos aí a questão da educação, a questão dos hospitais e tudo mais, porque a educação é a base. Se a gente dá educação, dá condições de entendimento às pessoas mais carentes, que vieram numa condição mais difícil, o que acontece? Sempre destaca alguém, né, nas comunidades, porque tem muitas pessoas boas que querem aprender, querem mudar, querem progredir. Mas a gente generaliza, geralmente, dizendo que não quer nada. Não quer nada. Tem pessoas que acham que dar uma cesta básica é acostumar mal o outro. Poxa, você já ficou com fome?
Às vezes, você tem almoço é meio-dia, dá 1 hora, 1h30, você não conseguiu almoçar. O que acontece? Com a gente que come toda hora, todo dia. Eu fico irritada. Fico super irritada se passar a hora de eu comer. Você imagina você estar um dia inteiro sem ter o que comer, passar dias comendo um pão, uma coisa aqui, outra ali. Como é que fica esse organismo, o sistema nervoso? Então, o primordial é você manter a pessoa fortalecida com a cabeça boa para receber o que vem espiritualmente, né? O lado moral, as informações. Você vê que nas casas espíritas as pessoas vão buscar a cesta básica, mas assistem palestras de cunho moral, né? Aprendem muitas coisas. Quando a gente faz aquele trabalhinho dentro das salas, que vem gente do Domingo de Luz, né? Faz os grupos nas salinhas, você vai vendo o depoimento das pessoas, aí que você vai vendo como a plantinha está lá, a sementinha está lá. Ele ouviu tudo que os palestrantes falaram. Alguns dormem, né? Quantas vezes a gente olha assim, está lá dormindo, boca aberta. A gente passa, dá umas barradinhas e tal, para ver se acorda, para prestar atenção. Mas aquilo se repetindo, vai ter um momento que alguma coisa vai entrar. E nós é assim. Quantas palestras nós já assistimos? E quantas coisas a gente ainda não assimilou, não colocou em prática. Porque não é mole, não. Não é fácil. Não é de um dia para o outro. E ele continua. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho de perdição, né? Inteligência. Se acha melhor do que o outro. Acha, eu sou inteligente, o outro não sabe nada. Então, humilha as pessoas. Nós temos visto muito isso acontecer, né? Porque o cara tem cargo mais, né, em destaque, diplomas. Eu fiz 3 faculdades. Fez 3 faculdades, mas continuou com o coração endurecido. Não amoleceu o coração. Quantas pessoas a gente vê que são pessoas bondosas, que fizeram realmente 3 faculdades e têm um coração generoso, ensina a pessoa que trabalha na sua casa, o jardineiro, a doméstica, orienta, tem um prazer de orientar aquelas pessoas com o que sabe. Outro dia um cliente falou para mim, ele é piscineiro, então ele falou assim, sabe, eu gosto muito de fazer limpeza na piscina do fulano, doutor fulano de tal, porque ele sempre me receita um remedinho, ele me examina, eu digo que estou com dor aqui, dor ali, ele vai e me examina, quer dizer, ele é um médico, o doutor, e quando o piscineiro vai lá, que às vezes não está se sentindo bem, ele recorre a ele e ele ajuda o cara. Ele dá as amostras grátis lá de remédio para o rapaz, ele examina, se não for da especialidade dele, ele indica, vai ao posto, tal. Quer dizer, olha que lindo, uma pessoa que tem prazer em ajudar o outro, porque ele tem condições disso. Ao passo que outros não estão nem aí. As pessoas, eu já tive uma pessoa que trabalhou na minha casa que falou assim, a senhora sabe, eu trabalhei naquela mansão tal e eu tinha que levar marmita. Não podia comer lá. A gente tinha que levar marmita. Então, quer dizer, são coisas que as pessoas fazem ainda por falta de trabalho fraterno em si mesmo, né? De entender que o outro é como nós. E essa abençoada doutrina vai nos trazendo essa visão, a visão de outra vida, de uma condição que a gente pode estar na mesma situação, numa outra possibilidade. Então, o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, nós sabemos disso. Que no futuro nós precisamos entender que podemos voltar, às vezes, com
o espírito sem poder se manifestar, né? Presos dentro de um corpo que não tem condições de passar para o exterior aquilo tudo que ele tem, que ele conquistou, porque extrapolou, porque não foi verdadeiro com as pessoas, enganou, usou da inteligência para humilhar. Então a gente vê muito isso por aqui. Então Deus permite que essas inteligências conquistadas promovam melhorias no nosso planeta. E de que forma, agora, é mais uma reflexão para nós. Nós aqui estamos acostumados a esse estudo e sabemos, já sentimos esse amor. De alguma forma, nós já reconhecemos que temos essa inteligência e temos como auxiliar algumas pessoas. Então, de que forma estamos usando essas conquistas que nós estamos fazendo, que já estamos trazendo de outras vidas? De que forma nós estamos usando nossos talentos para ajudar pessoas? Não é abusando do poder? Todos nós trabalhamos, né? Todos nós temos o nosso trabalho. E no nosso trabalho, como é que a gente está agindo? Nós estamos recebendo com carinho o outro? Se a gente não aceita a opinião do outro, de que forma nós podemos proceder, usar tudo isso que a gente vem estudando? É lento, mas é preciso que a gente faça uma reflexão. Porque a doutrina é reflexiva, é para pensar. Ninguém está aqui para ficar aéreo, cantando, e sair daqui e continuar tudo igual. Nós estamos sempre na casa espírita, ou nos estudos, refletindo e observando em nós, principalmente em nós. E para encerrar, tem uma pergunta que é para a gente levar para casa e pensar. Temos desenvolvido a razão, mas temos trabalhado o afeto? Nós estamos estudando, mas e o afeto? Está indo junto com esse conhecimento que nós estamos adquirindo? Então, é uma reflexão que eu faço comigo, sempre. E penso assim, meu Deus, eu preciso me empenhar mais, né? Temos disseminado conteúdos espíritas por aí, né? Nós, principalmente que fazemos estudo, conversamos com pessoas, a gente vai disseminando esses conteúdos espíritas. Mas os temos contextualizado na nossa vida? Então, são coisas que a gente precisa refletir, porque essa doutrina ela é abençoada, mas nós não chegamos nem um terço de entender e colocar em nós. Já fazemos muita coisa, né? Eu acho que todos nós aqui, como a Carminha semana passada falou sobre o orgulho, né? Quantas vezes a gente repete a questão, eu tenho orgulho dos meus filhos. E ela colocou muito bem colocado, né? Não é orgulho, você tem uma alegria, felicidade de ver o outro caminhar. Mas não é orgulho, porque o orgulho é uma coisa que pesa. Então, eu agradeço mais uma vez a Rose, né, a vocês, por esse carinho, por estar nesse grupo de estudos, que é muito bom. A gente está sempre aprendendo, sempre lembrando essas coisas, que às vezes a gente desvia do caminho. Tá? Muita paz a todos aí. Nós agradecemos a nossa irmã Vera, que nos trouxe essa linda palestra, que nos tocou profundamente. Ela falou coisas assim muito importantes que vai nos levar a refletir. Então, nós agradecemos muito aos amigos espirituais que aqui nos envolvem e eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de encerramento. E mais uma vez, muito obrigado, Verinha. Um beijo no seu coração. Então, com muita gratidão em nossos corações,
Pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje, de quinta-feira, agradecendo muito a todo esse conhecimento, tendo em nossas mentes a certeza de que somos muito abençoados por tudo que recebemos, por essas oportunidades que nos chegam da instrução, do desenvolvimento da nossa inteligência e a necessidade de cultivarmos os bons pensamentos, os bons sentimentos, como frisou muito bem a nossa amiga Vera, a questão sempre do cultivo dos bons sentimentos para conosco, para com o próximo, e que nós possamos desenvolver essa semente em nossos corações com as boas ações, a missão, qual é a nossa missão aqui, nessa existência. Não viemos aqui para férias, viemos aqui a trabalho, e qual é a nossa missão, e os talentos que nos foram doados pelo nosso Pai, o que estamos fazendo com eles, e essas reflexões que nós possamos levar até o nosso leito, né, que a gente possa rogar a esses amigos espirituais que nos encaminhem, que estejam sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo. Que Jesus possa abençoar a todos nós aqui presentes, aos nossos companheiros que não puderam estar junto nesse momento, a toda a humanidade, esses amigos cujos nomes foram lidos, encarnados e desencarnados, e aqueles outros necessitados do pão, necessitados do pão espiritual e do pão material também. Possa iluminar a cabeça dos nossos governantes da humanidade, que possamos cultivar essa paz em nossos corações e, certamente, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estiverem conosco, também serão contagiados. Que Jesus abençoe a nossa noite de hoje, graças a Deus. Obrigado, minha amiga, pelas palavras. Então, meus amigos, Obrigada, Verinha, e que Deus abençoe a todos nós. Um bom... Já chegamos... Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. até a próxima. Obrigada aí, tá? Gente, fiquem com Deus, Jorge, Carmen Dolores, Ana Constantina, Inês, Carmen Matos, Denise Menezes. Um beijo para vocês, meus Até a próxima. Tudo de bom, hein? Boa noite, mais uma vez. Que Jesus A festa foi ótima.